Opa, tudo bom, mestre? Tranquilo? Bom dia, Grande Floresta, bom dia, querido. Tudo jóia, meu amigo? Uma Tudo honra bem? conversar com você. Pô, um prazer Admiração, estar aqui. Prazer admiração meu. profunda, né? Falar com o pessoal que a gente fez essa live num horário um pouco diferente, justamente pelas demandas do mestre. Ele tem outros compromissos. A gente vai fazer uma live de 1 hora, mas eu não pude recusar, né, mestre? Você falou que era esse horário, se fosse 3 horas da manhã, eu faria também, porque conversar com Obrigado. você é sempre uma honra. Né, o canal MMA Debate completando aí 10 mil inscritos. E nada melhor do que Parabéns. comemorar isso conversando com uma lenda como você, uma pessoa que escreveu com letras de ouro aí a história dentro do mundo da luta. E eu acho que todo mundo que gosta de Vale Tudo, MMA, eu prefiro falar que você é da época do Vale Tudo, né? Apesar de. Quando eu penso em você, eu penso no Vale Tudo. Mas, lógico, a sua história dentro do Vale Tudo, MMA, Jiu-Jitsu, né? Mestre, faixa coral, uma lenda. Então a sua história é muito bonita e eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por você. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Infelizmente, rapaz, a gente poderia ter marcado isso outros horários para frente, né? Porque parece que vai fechar tudo aqui no Rio e aí a agenda diária vai mudar, né? Então, a partir de sexta-feira, eu acho que vamos entrar num feriado prolongado. Quer dizer, acho não, né? Já foi determinado aqui pelos prefeitos do Rio e Niterói. Vamos entrar num feriado prolongado aqui e aí o tempo vai sobrar, né? Mas tudo bem, vamos em Essa frente aqui, situação, ó. a situação difícil que aqui em Belo Horizonte também já está nesse lockdown aí já há um bom tempo, né? A situação. Mas vamos falar de coisa boa, falar da sua história, mestre. Se eu não me engano, Claro. eu li uma reportagem uma vez que você é o caçula de 5 irmãos, se eu não me engano, e eles começaram a treinar antes de você no Carson, e depois que você entrou. Fala um pouco dessa história da sua família dentro do mundo das artes marciais. Os meus irmãos mais velhos, né? A diferença grande de 9 anos. Eu sou o filho temporão da família. Meu irmão mais velho tem 9 anos mais do que eu. O segundo tem 8 anos. Então, eles começaram a treinar. Eu era garoto. Primeiro campeonato de jiu-jitsu eu fui em 76. Em 1976, eu tinha 10 anos. Fui ver meus irmãos lutarem. E acabei vendo uma luta histórica para mim, né? Que foi o Rolls lutar. Foi a única vez que eu vi o Rolls lutar e inesquecível, ficou marcado na minha memória. Vi o Rolls lutar de faixa preta. Vi o Rickson de faixa roxa nesse campeonato. Né? Eu com 10 anos, aquilo ficou bem marcado, ficou bem claro isso na minha memória. E logo em seguida eu comecei a treinar, ia para academia, meus irmãos me levavam, eu ficava ali brincando, correndo, coisa e tal. Depois eu comecei a treinar e nessa época eu era mais, na verdade eu gostava mais de surfar, que eu morava perto da praia aqui no Rio de Janeiro. E o jiu-jitsu era mais como um hobby, uma coisa assim que quando não tinha onda eu ia para academia treinar. E a coisa eu fui conseguindo manter isso, né? Sempre mais ligado ao surf do que ao jiu-jitsu, até que na puberdade, na adolescência, eu comecei a competir. E quando eu comecei a competir, eu nunca mais parei, eu nunca mais consegui parar de competir. A competição realmente me marcou muito, né? Aquela coisa do adolescente, de querer se provar. Né? Eu era um garoto, eu sempre falo isso, que o jiu-jitsu me ajudou muito. Eu era um garoto muito inseguro, muito tímido, e o jiu-jitsu me deu muita autoconfiança, né? Autoestima, autoconfiança. Para mim foi fundamental na formação da minha personalidade, do meu caráter. E é uma ferramenta educativa muito poderosa, né? Eu senti isso realmente na pele. E hoje eu uso o jiu-jitsu para ajudar na educação, né? Tanto de crianças quanto adolescentes na minha escola. Né? Eu acho que todo bom professor faz isso. Né? O professor se torna um espelho para a garotada e através de exemplos, né? Do exemplo do professor, tendo uma boa postura, uma boa educação, ele vai influenciando positivamente, influência muito grande na vida das crianças e dos adolescentes. Né? Então, eu senti isso, mudou a minha vida, o jiu-jitsu, e através do esporte eu aprendi que eu posso também influenciar positivamente na vida dos alunos, dos atletas. Né? Então, a gente faz, na Brazilian Top Team, muito uso disso para ajudar. O jiu-jitsu mudou a sua vida e você mudou a vida de muita gente, né, mestre? Empregando pessoas, ensinando, É, enfim.
através do jiu-jitsu, né? Hoje em dia eu tenho alunos dando aula no mundo inteiro, que me enche de prazer, né? Faixas pretas dando aula no mundo inteiro, né? Vivendo do jiu-jitsu, difundindo as técnicas do jiu-jitsu, a filosofia do jiu-jitsu, que é o mais importante, né? Eu acho que a filosofia, na minha concepção, não adianta só você ensinar a técnica e formar um casca-grossa, formar um campeão, né? Acho que a formação do cidadão é muito mais importante, você influenciar positivamente na formação do cidadão, né? Então, eu acho que isso aí é o grande barato da filosofia do jiu-jitsu e da arte marcial como um todo, né? É o poder de influenciar positivamente na vida das pessoas. Mestre, você falou que antigamente o surf era um hobby, quer dizer, o jiu-jitsu era um hobby, hoje é o contrário. E a gente sabe que você é uma lenda dentro do jiu-jitsu, né? Faixa coral. E dentro do surf, que faixa que você seria? Pergunta difícil. Rapaz, eu sou um fã, um aficionado, né? Gosto muito, comecei a surfar bem garoto. E o surf me traz muita paz, né? O fato de você estar em contato com a água ali, você fica esperando ali dentro de uma harmonia, dentro do oceano, ali esperando a onda, aquilo ali é muito tranquilizador, né? E muito prazeroso. O contato com a água, a energia da água é muito, muito prazerosa, né? Sem contar que onda grande dá medo, né? Então eu procuro sempre desafiar os meus limites, assim, sempre respeitando os limites, não vou muito além não, mas é uma coisa que, assim, de vez em quando eu surfo uma onda assim um pouco maior, o mar um pouco maior, assim, realmente mexe com medo interior, né? Com o instinto de sobrevivência, adrenalina, né? Aquela coisa da adrenalina que o cara fica viciado, muito tempo competindo, MMA, jiu-jitsu, vale tudo aquela coisa, você fica um pouco viciado nessas fortes emoções, né? E o surf me ajuda a trazer isso de volta, né? Mestre, conta um pouco pra gente, não sei se você vai ter a lembrança exatamente do dia, que fazem décadas isso, mas dos primeiros contatos que você teve com o mestre Carson e, né, aquele jeito dele carismático e tudo, se você ali já tinha impressão que você estava diante de uma pessoa que de uma forma ou de outra iria te ajudar a mudar a sua vida. Não, difícil, eu era muito garoto, né? Quando eu cheguei na academia do Carson, eu era muito garoto, eu tinha 10 para 11 anos de idade, não tinha a menor noção, né? Assim, do que era realmente, ao passar dos anos que você vai realizando com o convívio, né? O contato diário com as pessoas que estão em volta, com os alunos, realmente você vai realizando, eu fui realizando mais ao passar dos anos, né? Como muito garoto, assim, era engraçado o Carson, assim, para mim, era um cara bem chucro, bem casca-grossa, mas foi realmente uma pessoa que me influenciou muito, né, no jiu-jitsu. E você pegou uma época dele de kimono, né? Que muita gente sempre fala que muita gente lá da época, por exemplo, dos mais novos, da última safra que ele teve, vamos colocar assim, não chegaram a ver ele dando aula de kimono e você teve esse prazer, né? Tive muitas aulas com o Carson de kimono, sem kimono também, mas vi diariamente o Carson de kimono ensinando, né? Os alunos. O Carson formou realmente uma base muito boa, né? Então foi aquilo, eu acho que o Carson formou uma base na década de 70 de alunos muito casca-grossas, um jiu-jitsu muito sólido, e essa base veio influenciando as gerações futuras, né? Então, na minha geração, quando eu entrei, os veteranos eram Fernando Pinduca, Otávio Peixotinho, Marco Aurélio, meus irmãos, quem mais? Zé Eduardo, Rosado. O Jucá é da minha geração, o Jucá é mais novo, a gente tem a mesma idade, mais ou menos. Então, Jucá, Marcel Duque Estrada, Antônio Cláudio Buchaú, nós somos a geração seguinte, né? Mas o Rosado, o Fernando Pinduca, Peixotinho e tantos outros que nos influenciaram. Então, a gente foi aquela história, chegou, foi sendo escovado por eles, foi
O jiu-jitsu foi ganhando corpo, né? Assim, o jiu-jitsu a gente vai por osmose mesmo, né? É lógico que o Carson sempre ensinando, corrigindo, mas o fato de você... Era um open mat todo dia, né? Tinha o tatame que a gente treinava, a partir das 8 era open mat. Então era treino, era muito treinamento, era muita prática, né? Então, e a gente ia corrigindo ali, os próprios alunos iam se ajudando, os veteranos iam ajudando os mais novos, e o Carson estava sempre ali também para ajudar, para corrigir, gostava muito de... O Carson tinha uma técnica de ensino muito peculiar, né? Uma coisa que eu nunca esqueço, ele parava para ver o treino, e ele parava um treino assim, esporadicamente, de um ou outro aluno, e corrigia a posição do cara na hora. Para o treino. Repete a posição, faz assim, não faz assim não, faz assada. Aí corrigia o cara e mandava repetir, e aquilo ficava na tua cabeça gravado, você não esquecia mais, né? Então e eu aprendi muito com isso também, assim, essa técnica de ensino. É lógico que a aula é importante, a repetição é importante, mas quando você marca num determinado momento a situação, você faz o atleta repetir aquilo ali, naquele momento exato que ele está aplicando a técnica, você melhora aquela técnica naquele momento, tem uma eficácia muito grande, né? Pelo menos funcionou muito comigo, e eu utilizei isso com atletas quando eu me tornei professor, e eu vi isso funcionar muito bem. Eu ia fazer justamente essa pergunta, né? Qual a didática dele, o método dele que você levou, acabou que você já respondeu. E você que pegou essa geração toda que você falou, depois pegou o Libório, o Cássio Cardoso, até chegar no Della Riva, depois a época do Libório, até chegar em Paulão Filho, já os últimos ali, até a criação da BTT, assim, você pegou uma mescla de vários talentos, né? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, mas se você pudesse colocar alguns nomes daquelas pessoas que mais encheram os seus olhos durante esses anos todos que você viu, as pessoas que tinham jiu-jitsu assim que você ficava embasbacado. É difícil falar assim, né? O melhor de todos os tempos. Mas acho que foram muitos talentos, cada um teve um momento em determinada fase, né? Da geração antiga, eu posso citar o Peixotinho, o Pinduca, né? Rosado, como os que mais me marcaram, da geração antes da minha. Na minha geração tiveram vários nomes, né? Assim, Ricardo Libório, Buchaú, Della Riva, Clóvis, Ricardo Jucá, que você já falou, Marcel Duque Estrada. Vou me esquecer de vários aqui, né? Foi uma geração que a gente veio da faixa azul ganhando praticamente todo o campeonato, assim, de cabo a rabo das categorias. Era uma geração competidora que veio da faixa azul muito forte. E alguns foram parando no meio do caminho, eu fui continuando, né? Fui dessa minha geração, talvez eu tenha sido o primeiro a pegar a faixa preta, depois apenas do Della Riva, que é mais velho que eu. Mas aí Della Riva, Ricardo Libório também, né? Que foram, assim, para mim, dois caras da minha geração que assim, jiu-jitsu muito vistoso, né? O Della Riva é um cara extremamente técnico. Eu treinei muito com o Della Riva, né? Della Riva mais leve do que eu pesava uns 80 quilos, Della Riva pesava uns 70, por aí. E a gente treinava muito junto, Della Riva tinha uma técnica fantástica, né? Libório entrou depois de mim, né? Mas quando já era faixa preta quando o Libório começou a treinar. Mas foi um cara que aprendeu o jiu-jitsu, alcançou rapidamente, né? Aprendeu o jiu-jitsu assim, com uma velocidade incrível, um cara com talento motor, né, de coordenação motora muito grande. E treinamos muito junto. Também a Mauri Bitech, não posso deixar de falar no Maurizinho, né, que foi parceiro de competições durante tanto tempo. Fomos parceiros de categoria e peso absoluto, lutamos juntos nas categorias durante muito tempo, né? Depois da minha geração, aí veio o Paulão, Paulo Filho, quem mais? Jucão, Paulão, Arona, né? Como é que eu posso falar do Arona? E aí eu vou esquecer, cara, isso aí eu vou esquecer, estou esquecendo, já peço desculpa, a memória já não é mais a mesma, mas foram muitos talentos realmente que passaram. E você pegou, justamente quando você, nos anos 70, você pegou aquela fase da transição para um jiu-jitsu mais moderno, que até, se eu não me engano, eu li que
o armlock da guarda, o Peixotinho que ajustou isso para você, né? Que foi te ensinando, enfim. Você pegou justamente a fase daquele jiu-jitsu mais tradicional para uma coisa mais moderna, né? Conta um pouco para a gente sobre isso. A verdade é a seguinte, né, cara? As finalizações, a maioria delas, né, as mais básicas, já existiam há, sei lá, há muitos anos. A gente vê fitas aí, vídeos de japoneses na década de sei lá quando, 1900 e pouco, fazendo triângulo e um monte de finalizações que a gente aplica hoje em dia. Então tem variações que foram criadas realmente, né? Hoje em dia tem muita coisa de lapela, que não existia, isso é novidade. Até pelo uso da lapela, né? Isso aí não existia, porque eu não sei nem se valia, se era legal na época. Mas difícil dizer, tem gente que taxa o jiu-jitsu moderno, né? A sua pergunta cai bem nesse tema. O jiu-jitsu moderno, quando começou a se modernizar. Então é difícil, são fases, né? É difícil você dizer, porque aí tem a garotada hoje em dia que diz que o jiu-jitsu moderno, o jiu-jitsu antigo. Eu acho que não existe isso, eu acho que é uma evolução constante, né? A minha geração evoluiu muito da geração da década de 70, a geração dos anos seguintes vão evoluir e não param de evoluir, né? Então a evolução é constante. Mas no final da década de 70 realmente começaram a se colocar finalizações novas, até da guarda, que não tinham na época, né? O armlock na guarda, até o triângulo começou a se fazer, né? Eu não sei se fazia antes, mas virou uma arma para a minha geração muito poderosa. E o Peixotinho o Peixotinho dava um armlock na guarda muito bom, muito poderoso na academia, e um dia eu peguei ele, eu era faixa azul, o Peixotinho, se eu não me engano, estava passando para preto, eu já era faixa preta, e eu era gurizão, tinha 17 anos, mais ou menos, 18 anos, gurizão, cheio de disposição, faixa azul, queria treinar, e a galera mais velha precisava de sparring para bater, né? Precisava de um aluno para... Eles treinavam entre si, que é um treino mais duro. Quando você treina com alguém do seu nível, você não tem tanto tempo para ajustar a posição, é aquela coisa de ato reflexo, você fazer o que realmente você já está fazendo bem, né? E eles precisavam de alguém para afiar, né, as posições, que é geralmente você treina com alguém menos graduado para você afiar teu jogo, né? Você dar uma polida nas tuas técnicas. E eu era esse cara para eles, porque eu não me importava de ser amassado, né? Eu queria mais era treinar, tinha disposição, era surfista na época, assim, tinha disposição, eu estava crescendo, era alto já tinha 1,85 m praticamente, magro, forte, alto, e aí eles me pegavam, meu amigo, e era pau todo dia em cima. Mas para mim era ótimo, porque isso me fez melhorar muito minha parte defensiva, né? Eu fiquei com uma parte defensiva muito boa, através desse treinamento árduo que eu me impunha junto com os veteranos, né? E aí eles me abraçavam, né? Me abraçavam no sentido de me apoiar, de me ensinar, de me ajudar, né? Como o caso do Peixotinho, que foi o cara que realmente me ensinou o primeiro armlock na guarda. Mas fala um pouco da sua época de competição. Muitos alunos que você tem, o pessoal mais novo, não teve a oportunidade de te ver em ação. Conta aqueles desafios que você teve no pano que marcaram a sua trajetória. Eu sei que você teve lutas contra o Gurgel, contra o Castelo Branco, Traven, contra o Jorge Pereira, lutas que foram marcantes. Conta um pouco daquelas lutas que para você representaram muito dentro da sua trajetória. Eu cheguei na faixa preta em 88. 88 eu não lutei porque eu estava recuperando uma lesão. Voltei a lutar em 89. E nessa época, muitos da minha geração já tinham ficado pelo caminho, né? Trabalhando, a vida foi mudando. Eu continuei ali, por acaso, comecei a dar aulas de jiu-jitsu para pagar na universidade e acabei me apaixonando pelo jiu-jitsu e nunca larguei, né? E continuei, e quando eu voltei a competir na faixa preta, eu sempre fui muito competidor com muitos resultados bons, né? Eu vim da faixa azul à faixa marrom, praticamente, faixa marrom não perdi nenhuma luta, faixa roxa perdi uma luta por vantagem, uma luta bem duvidosa. Faixa azul eu perdi, se eu não me engano, 3 lutas. Então a minha carreira foi uma carreira muito vitoriosa, né? Quando eu cheguei na faixa preta, realmente eu cheguei
com vontade de competir, de deixar minha marca. E aí eu fui competindo contra alguns mais, um pouco mais, assim, mais experientes do que eu, mas, na verdade, quem vinha mais era a galera que o jiu-jitsu estava se tornando um esporte realmente, não pode dizer grande, né? Porque não era muita gente que praticava na época, né? Era comparado com hoje em dia, que você tem jiu-jitsu em todos os países, né? Campeonatos pelo mundo com 6 mil inscritos, né? Então era uma outra fase. Os campeonatos regionais do Rio de Janeiro eram onde estavam os melhores lutadores do mundo. Todos os bons lutadores do Brasil vinham para o Rio de Janeiro lutar. Quando tinha interestadual, que a equipe do Rio saía para lutar com os mineiros ou com os paulistas, a equipe do Rio sempre levava vantagem. Então o jiu-jitsu mais forte do mundo na época era o Rio. E só tinha campeonato estadual, na verdade. Não existia campeonato brasileiro. O primeiro campeonato brasileiro foi em 93, né? Então eu tive adversários, enfrentei os melhores adversários da minha época, né? Fiz uma luta no final do absoluto, se eu não me engano, em 90 com o Jorge Pereira. Eu acho que em 90 lutei com o Fábio, que estava subindo da faixa marrom, chegou depois de mim na faixa preta, mas chegou com um jogo muito justo, muito efetivo, né? O Fábio, o Traven, Castelo Branco, que veio da escola do Pinduca, né? Aluno do Carson, então também um jogo muito sólido. Então meus maiores adversários foram esses: Fábio Gurgel, Traven, Castelo Branco, quem mais? Lutei com o Jorge Pereira também, essa final do absoluto de 90, na Copa Rhodes Gracie. Lutei com o Jean-Jacques, um campeonato Maracanãzinho também, se eu não me engano, em 89 ou 90 agora. Quem mais? Só clássico, né? Lutei com muita gente boa. Lutei aí depois, em 99, lutei com o Comprido, que já era uma outra geração. Comprido talvez seja 2 gerações depois da minha, né? Lutei com Roleta, lutei com Saulo no Mundial de 98. Fui pegando várias gerações, né? Assim, uma pena que na minha geração não tenha tido toda essa grande quantidade de eventos, né? Que não tenha tido mundiais na minha época, né? Os campeonatos eram pequenos, né? O Mundial só foi feito em 96. Então, na verdade, eu lutei 3 mundiais, porque já estava fazendo a transição para o MMA, né? Vale Tudo, fazendo a transição para o Vale Tudo, porque, na verdade, nós éramos competidores, eu era competidor e não tinha realmente prêmios em dinheiro no jiu-jitsu. Você vê a garotada hoje em dia ganhando prêmios aí, é muito bacana isso. Eu ainda acho que os prêmios são pequenos, que mereciam ganhar mais. Mas, infelizmente, na minha época não tinha isso, né? Então, a forma que a gente encontrou de ganhar prêmios em dinheiro foi migrando para o MMA, né? Para o Vale Tudo e para o MMA. E também, unido a isso, né? Não só o prêmio, mas era um desafio maior. Eu acho que, mesmo que eu fosse dessa geração do jiu-jitsu hoje em dia, que tem prêmios muito bacanas, coisa e tal, eu ia querer experimentar o MMA, com certeza, né? Me provar, né? Provar o meu jiu-jitsu dentro de uma situação real. Isso foi uma das coisas que realmente me atraiu também, né? Ver até onde meu jiu-jitsu era bom, né? De me testar realmente. Me coloquei em diversas situações de teste justamente para ver realmente do que eu era feito, o que o jiu-jitsu, a qualidade do meu jiu-jitsu, né? Então, e foi isso. Fui realmente traçando os desafios que eu pudesse encontrar, os mais difíceis, e tive uma carreira, digamos, cheia de aventura, né? Foi muito, assim, me trouxe muita experiência de vida, né? Tive grandes sucessos e alguns fracassos, mas acho que isso tudo ajudou a construir realmente a pessoa que eu sou hoje em dia, o professor que eu sou hoje em dia, o entendimento da arte marcial que eu tenho hoje em dia, né? Mestre, por falar em Vale Tudo, né, um dos capítulos mais importantes da sua trajetória é aquele evento de 91,
que o desafio entre luta livre e jiu-jitsu, que, se eu não me engano, acho que o Valide, daquele jeito dele mais explosivo e tal, fez algumas provocações nos jornais, né? E acabou tendo casar aquele evento da luta livre contra o jiu-jitsu, e você se colocou à disposição de lutar, você acabou lutando e vencendo o Marcelo Mendes. Conta um pouco pra gente daquele evento, né, dos bastidores, enfim, de sua preparação até a sua vitória no evento. Bom, na verdade, eu nunca planejei ser lutador profissional, foi uma coisa que aconteceu, na verdade, o meu planejamento era me formar em ciências econômicas na faculdade e seguir profissionalmente trabalhando no mercado. Mas isso não se realizou, né? Acabou que eu comecei a dar aula e nunca mais consegui parar, né? E em 91 eu estava justamente fazendo a transição de uma universidade para outra. Eu estava fazendo a transferência da minha universidade, que na época era Cândido Mendes, para o UERJ, onde eu me formei. E o cara passando aqui vendendo alguma coisa. Tranquilo. E aí aconteceu isso, né? Tava essa rivalidade, já tinha uma rivalidade que tinha acontecido, não sei quem foi que causou direito, parece que foi um membro da família Gracie que teve um conflito com alguém, aí teve uma invasão de academia, o pessoal do jiu-jitsu invadiu a academia, que eu não me lembro certamente de quem era, e teve a primeira luta, o primeiro desafio, que foi em 84, que lutou Pinduca, Marcelo Bering, Inácio Aragão e Renan Pitangui. E a rivalidade não acabou aí, continuou, né? A rivalidade entre jiu-jitsu e luta livre, e como você falou, o Valide fez um desafio no jornal, o pessoal da luta livre foi lá no campeonato aceitar, e a gente já sabia que eles iriam, né? A gente já tinha essa informação na quinta-feira à noite, que domingo eles iriam no campeonato para aceitar o desafio, desafiar ou qualquer coisa que seja, né? O grande Michel Simonier, meu médico, maior autoridade em ortopedia do ombro, o doutor Michel Simonier. E o Michel está falando que está todo mundo meio lesionado nessa época, é verdade. E aí eu aceitei, falei para o Carson na quinta-feira, eu tinha assim um currículo de treino, tinha hábito de treinar na academia, taparia, sem kimono, e o Carson já incentivava a gente, abraço grande Michel, a gente já tinha o hábito de treinar, né, sem kimono, já tinha feito um pouquinho de boxe, por esporte mesmo, treinava com o pessoal da Nobre Arte. E aí eu me coloquei à disposição, achei que eu deveria me colocar à disposição para representar o jiu-jitsu, por ser um atleta que estava despontando, né, vencendo competições já, como faixa preta da academia, um dos caras que estava à frente da academia do Carson nessa época. Eu me achei na obrigação de colocar à disposição para essa luta, fiz isso. O Carson acabou sendo o treinador, né? Aí eu trouxe o Marcelo Bering para o grupo, que era muito amigo meu nessa época. O Marcelo trouxe o Fábio, o Carson gostou do Marcelo, gostou do Fábio. Então ficou um grupo treinando ali, treinaram vários outros atletas da luta, vieram ajudar, o Traven, o Castelo Branco, tanta gente boa passou para ajudar, né? E com certeza estou esquecendo alguns nomes aqui, mas é muita coisa na cabeça. E aí a gente foi treinando, o evento não conseguia ser organizado, né? Ficou do nosso lado Valide, Fábio, Marcelo, eu e a Mauri. E do lado de lá era Eugênio, Marcelo Mendes, Denilson, Hugo e Marco Ruas. O Marco Ruas, por motivos pessoais, embora tenha ido no campeonato e coisa e tal, ele acabou saindo do desafio. Não sei se ele tinha uma luta marcada, não me lembro realmente o motivo, mas eu sei que ficaram 4 do lado de lá e 5 do lado de cá, né? Mas acabou que desses 5, 2 tiveram um problema, que foi o Amauri, que teve uma hepatite, e o Marcelo, que teve uma inflamação no cotovelo. Então acabaram ficando só 3.
O Cássio ainda tentou colocar alguns atletas, testar para ver se fazia uma substituição, mas esses atletas não deram índice e acabou ficando eu, Fábio e Valide mesmo. E aí lutou Eugênio, Denilson e Marcelo Mendes, né, em 91. E para mim, foi muito marcante, né? Foi literalmente uma honra poder representar o jiu-jitsu e escrever, de certa forma, o nome na história, como defendendo o jiu-jitsu, né? Realmente, eu acho que para mim foi exatamente isso, uma grande honra, né? Poder dar em troca alguma coisa de tanto que o jiu-jitsu me deu na minha vida. Então foi um desafio, uma novidade completa, né? Tipo de competição, né? Eu tinha o hábito de competir de kimono, né? Inclusive as competições de kimono nos ajudaram muito, pelo hábito de você estar competindo ali, ajudou muito a você dominar, a gente a dominar a adrenalina, né? E no dia eu realmente fiquei muito tranquilo, fiquei muito calmo e deu tudo certo. Foi 3-0, que foi muito bom para o jiu-jitsu, deu uma explodida na frequência das academias, né? As academias encheram naquela época. Foi bem bacana. O grande Fábio Prado, vascaíno, pateta, referência do jiu-jitsu norte da Califórnia aí, ó. Equipe fortíssima de MMA. Um abraço a ele. Fabão. Valeu, Fabão. E foi isso, Mestre, tá ouvindo? só um minuto que me ligaram aqui, aí a ligação fica, o áudio fica baixo aqui, vou colocar o fone, só um minutinho. Tá, show de bola. Tá bem, mestre? Tô, vendo bem. Agora ficou bom aqui. Quando alguém te liga, assim, você tá numa live, altera o som. Então, falando nisso, nessa época não tinha muitos eventos, depois desse evento de 91, teve o primeiro boom mesmo foi aquele evento que o Royce ganhou, o UFC em 93, e depois teve também aquele evento no Japão que o Rickson lutou em 94 e depois lutou em 95. Então você teve um hiato que você só voltou a lutar em 96, se eu não me engano, contra o Joe Charles, que você venceu por finalização. Só que nesse ano de 96 você foi a fora, né? Que você lutou, se eu não me engano, 3 ou 4 lutas, e a última é um daqueles clássicos assim mais emblemáticos da história, daquelas lutas que o jiu-jitsu, só o jiu-jitsu salva, que foi a sua luta contra aquele gigante, o Tom Erickson. Se eu não me engano, foi no mesmo evento que o Taktarov lutou com o Renzo, né? Que o Renzo deu a pedalada, se eu estiver enganado, Isso, você me corrija. Isso. E fala um pouco dessa luta dessa guerra, né, dessa batalha campal que foi aquela luta e ali você provando a eficiência total do seu jiu-jitsu. Grande Fábio Pateta, valeu, estou falando que entrou no jiu-jitsu por minha causa. Pô, e deu no que deu, né? Sucesso total na Califórnia. Grande surfista, Fábio Prado. Pois é, rapaz, em 91 foi aquilo que eu falei, eu não tinha menor plano de me tornar profissional e voltei a competir de kimono. Em 93 surgiu o UFC, onde o Royce lutou, começou a lutar. E em 94, se eu não me engano, o Pride no Japão. E a coisa deu uma explodida no mercado, né? Em 95, pouca gente sabe disso, mas estava sendo organizado um evento que ia ser no Scala, no Rio de Janeiro, pelo filho de um grande promotor aqui, que era o filho do Recarei, que era dono do Scala, uma casa de shows que tinha ali no Leblon, que lutaria eu contra o Hugo Duarte, que foi o único lutador da luta livre que não lutou em 91. Né? Então lutaríamos, faríamos uma luta, a gente sentou, a coisa estava andando para ser organizada, ia ser uma grande luta. E no meio do caminho surgiu para mim uma luta no Japão. Né? E como eu já estava treinando para lutar com o Hugo, eu trouxe alguns alunos meus para treinar comigo. Um deles foi o Carlão Barreto, né? Que era aluno do Bolão e veio treinar comigo, porque eu e o Bolão demos aulas juntos. E aí o Carlão estava dando índice no treinamento, casca grossa, grande. E aí eu
indiquei o Carlão para me substituir nessa luta no Japão. E aí foi aí que o Carlão realmente iniciou a carreira dele, teve um grande sucesso nessa luta. E eu, por coincidência, por curiosidade, coincidência não, curiosidade, eu acabei não lutando com o Hugo em 95. E aí, em 96 voltei a lutar, lutei o Mundial de kimono. E o meu primo aí, fera braba. E aí, em 96, eu recebi um convite para lutar no Brasil, o mesmo evento, a mesma organização que tinha levado os brasileiros para lutar no Japão, fez um evento no IVC, se eu não me engano, era IVC, ou UVC, não me lembro o nome agora, e onde lutaram vários expoentes da luta nesse evento. Lutou o Hugo, inclusive, o Royler, inclusive, o Carlão, né? E eu fiz a última luta do evento contra o Joe Charles. Aí voltei a lutar em 96. E aí, posteriormente, recebi um convite, isso foi em junho de 96, para lutar nos Estados Unidos num evento novo, chamava-se Martial Arts Reality Super Fighting, que era um evento da Rússia contra o Brasil, que teve luta do Renzo contra o Takhtarov, o Zé Mário e o Carlão lutaram contra 2 russos, fizeram super lutas, e eu entrei no evento de 8 lutadores, né? Que inclusive estava o Tom Erickson, que já era um wrestler já conhecido, e foi quando os wrestlers começaram no MMA, no Vale Tudo na época, né? Porque eles fizeram a seletiva para a Olimpíada de 96, alguns não se classificaram, né? Como foi o caso do Mark Coleman, Mark Kerr, Tom Erickson, Dan Henderson, e todos eles mudaram o foco e partiram para o MMA, Vale Tudo. Nessa época acho que ainda era Vale Tudo. E aí focaram a carreira deles na luta, né? No Vale Tudo na época. Próprio Randy Couture também, que era... o Randy Couture apareceu um pouquinho depois, na verdade. Um pouco depois, mas também treinava com o Marquer e tal, assim. Sim, mas ele apareceu depois. Em 96 pouco mais apareceu tarde. essa turma, o Mark Coleman entrou no UFC, o Marquer lutou no Brasil, até no evento que o Fábio lutou com ele, e o Tom Erickson entrou nesse evento. Então a final já era mais ou menos esperada que eu fizesse a final contra o Tom Erickson, né? Eu já sabia realmente quem era o Tom Erickson. O meu promotor, o meu agente não queria me colocar no evento por causa dele, falou que o cara era muito grande, era muito duro. E foi uma dessas situações que eu te falei, que realmente eu queria me testar para ver qual era do meu jiu-jitsu, né? Até onde o meu jiu-jitsu ia me levar. E eu estava com 30 anos, me sentindo muito confiante, maduro, e foi isso. Foi o evento mais duro que eu lutei na minha carreira. Eu lutei contra grandes nomes na minha carreira, mas esse evento ficou realmente marcado. Foram 3 lutas na noite, e a terceira luta lutando com um atleta super preparado, muito mais pesado do que eu, né? Um cara com 130 quilos, quase 2 metros de altura, atleta olímpico e um cara nível mais alto de wrestling nos Estados Unidos, um cara que amassava todos os wrestlers da época, né? O cara amassava Mark Kerr, Mark Coleman, todos eles. E foram 40 minutos de luta, cara, que foi um momento realmente muito difícil dentro do cage para mim, mas que me fez um lutador muito mais forte posteriormente, tanto mentalmente quanto fisicamente, né? Essa luta para mim, foi um divisor de águas, né? O lutador que eu saí desse combate foi um lutador muito mais sólido, muito mais preparado para os desafios que viriam em seguir na minha carreira. E essa luta sua é daqueles clássicos assim de manual, assim, de jiu-jitsu, né, que o pessoal utiliza, assim como, apesar que a sua luta você não perdeu, mas a do Gurgel ele perdeu para o Marquer, mas mesmo assim ele mostrou o que o jiu-jitsu, o que um bom jiu-jitsu pode fazer, né? Ele ali conseguiu sobreviver bem e tal. E a sua é um clássico teve um supremo também. Com o olho, né? O olho dele, o médico realmente ali não tinha como ele continuar, ele tinha risco de ficar cego. Eu acho que ele teve a decisão correta ali. O médico paralisou e não estava bom para ele ali aquele momento. Não valia a pena para mim, eu acho que não valia a pena nem para ele, nem para ninguém perder um olho numa luta ali daquela forma. Com certeza. Né? Uma visão.
E eu não sei se o Fábio estava realmente conhecia quem era o Marquer na época, né? Eu tinha aquela coisa, eu já conhecia o meu oponente, né? Eu já sabia que a coisa ia ser dura, né? Eu já estava mentalmente preparado para ter uma luta muito dura, né? Foi realmente um desafio muito duro, foi aquele que não te mata fortalece, né? Foi por aí, foi bem, uma luta bem casca-grossa mesmo. Eu ilustrei só no sentido assim daquelas lutas, né, entre o Davi e Golias, em que o talento de vocês dois conseguiu sobressair. E mesmo ele tendo perdido para o Marquer, ele teve uma luta que só o talento dele e o jiu-jitsu dele fez ele sobreviver tanto tempo. Mestre, falar de outro momento histórico da sua vida, que foi, você participou daquele famoso, você vê que vários dos eventos da história você teve, né? O evento de 91, esse de 97 foi o Pentagon Combat, que o pessoal sempre lembra da luta do Eugênio com o Renzo, né? Que aquele acontecimento que teve aquele apagão, enfim, e toda aquela confusão. Você lutou contra o Jerry Bullender, se eu não me engano, você ganhou até numa pedalada. Conta um pouquinho sobre essa luta, e se eu não me engano, a sua luta foi vamos chamar de co-main event, né? Foi a luta antes da luta do Renzo com o Eugênio. Conta um pouco sobre esse acontecimento e se você, na hora que aconteceu toda aquela confusão, você estava lá, você estava no vestiário ou você estava lá também assistindo? Na verdade, foi uma pena tudo que aconteceu, a confusão toda que aconteceu. O grande Sonhar, abraço, Sonhar. Sonhar é outra fera do Carson aí, treinou com a gente na Brasília Top Team também. Grande Sapo, dá um salve pra galera que tá aí entrando. Então, o Pentagon, cara, foi muito triste, por quê? Porque o Pentagon, ele foi patrocinado pelo Sheikh Tarnoum de Abu Dhabi, né, que gostava de luta, então ele bancou o evento, e os eventos seriam feitos sequencialmente, se tornariam um evento, teriam várias edições. Mas pela infelicidade teve aquela confusão e o patrocinador do evento realmente cancelou, né? Eu fui chamado para ser a luta principal do evento, o organizador me chamou para ser a luta principal, escolher quem eu lutaria, né? Então eu escolhi algum nome dos Estados Unidos que estava em destaque, né? Os melhores pesos médios do UFC, era o Frank Shamrock e o Jerry Bollander. E a gente convidou os dois, o Bollander veio, eu não me lembro por que o Shamrock não veio, não me lembro se foi até, se conseguiram falar com ele, não sei. Eu sei que o Bollander era um cara duríssimo, campeão peso médio do UFC, ele veio lutar comigo. E nesse meio tempo que eu fui falar com o Carson sobre tudo isso, fui consultar o meu mestre na época para saber como proceder. Grande Silvio Berg, fera brabíssima. Pô, grande. Silvão, grande abraço, irmão. Pô, falei do Marcelão aqui agora, Silvio. E nesse meio tempo que eu fui me consultar com o meu mestre, quando eu voltei para dar a resposta, o cara, olha, cara, tudo bem, mas eu já coloquei, na sua ausência aqui, a gente colocou a luta do Renzo com o Eugênio como luta principal. Não tem problema nenhum, me bota aí para lutar. Aí fechamos o preço, fechamos tudo. E aí a minha luta ficou como a co-main event, antes da luta do Renzo com o Eugênio. E acabou sendo a melhor coisa, porque se a minha luta fosse depois a luta principal, ela não teria acontecido, né? Porque a confusão que teve na luta do Renzo com o Eugênio, acabou o evento. Não tinha condição de continuar o evento. Inclusive, essa confusão foi responsável pela proibição dos 10 anos, né? Dos eventos no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ficou proibido eventos de luta profissionais, de MMA, de vale tudo, na época, durante muito tempo. Só foi ser... nem sei quando caiu essa proibição. Acho que foram 10 anos, hein? Acho que foi 10 anos. Pois é, aí você vê. Né? Infelizmente, isso foi muito triste, né? Porque obrigado, valeu, Silvão, obrigado, irmão. Pô, grande Silvio Berg, grande mestre. Sabe tudo. E mais um pouco, né? E
E aí foi isso, cara. Foi uma pena porque justamente nós tínhamos um patrocinador. Hoje em dia o Tarnum é um dos mecenas da luta no mundo, né? Se eu não me engano, ele se tornou sócio do UFC, inclusive comprou uma parte do UFC. Não sei se ele vendeu, mas uns anos atrás. Patrocinador, o maior evento de luta sem kimono do mundo, que é o ADCC. Tem eventos de luta de kimono também em Abu Dhabi. E se tornou um centro, os Emirados Árabes, onde brasileiros de diversos níveis de jiu-jitsu dão aula lá, né? Então, eu tenho alguns alunos que estão lá morando e dando aula. E aí, Mestre, fala um pouco. Isso foi uma grande pena, né? Que a gente perdeu esse patrocinador. Foi a pior derrota do evento foi essa. Mas fala, irmão. Eu acabei cortando seu raciocínio. Você tem alguma coisa para concluir ou era isso mesmo? Não, era só isso mesmo. Só lamentar que a gente perdeu um grande patrocinador à época, né? Né, nós não tínhamos eventos no Brasil praticamente. E ficamos sem. Depois dessa, ficamos sem. Uma pena. Abraço para o mestre Silvio Beren, que tive a honra de entrevistá-lo até um pouco tempo atrás, uns 2 meses. Sempre um gentleman também, um gênio do jiu-jitsu, sabe tudo. Mestre, fala um pouco para a gente daquele que com certeza deve ter sido o seu grande momento, né, e um momento que orgulha a todos nós, que foi você vencer o cinturão do peso médio do UFC contra a luta contra o Dave Menech. Conta um pouco para a gente sobre esse acontecimento. Opa, mestre, acabou. Deu uma travada aí, né? Acontece. Pois é, cara, caiu aqui a conexão, infelizmente, alguma coisa aconteceu. A nossa internet aqui, a minha internet aqui de casa não é muito boa, infelizmente, cara. Tô sempre tendo problemas aqui. Olha aí, entrou o Jucá aí, ó. Opa, falamos dele aqui, né, da fera. Falamos de você hoje, hein, fera braba. Casca grossíssima. Só falar pro pessoal que a primeira parte ela ficou salva, eu encerrei ela, ficou salva aqui no IGTV, e eu vou colocar essa entrevista na íntegra no YouTube, e na hora do YouTube eu consigo fazer a edição para não ficar aquele ato, né? Então assim, toda a entrevista não foi perdida nem nada, e eu vou salvar essa segunda parte também. Acho que foi emoção, né, mestre? Eu fui falar da sua luta com o Dave Menech, acho que a emoção foi tão grande que até a rede aí ficou emocionada e acabou caindo. Conta um pouco pra gente da emoção, né, daquele título que você teve de campeão do peso médio do UFC. Estou aqui na entrevista. Tá bom. Desculpa, estava falando com minha esposa aqui. Tranquilo. Grande Jucá, estava aí desde que começou, não sabia, fera brava. Fera brabíssima, Jucá casca grossa. Porra, montada mais problemática, pior montada para se receber do Ricardo Jucá. Famosa montada, porra. Terrível. Dá um salve pra galera aqui, o Floresta, o grande Valtinho, amigo de longa data, fera do surf. Eliandro, da BTT Porto Seguro aqui, do Buran, da BTT Barcelona. Paulo Caneca, meu amigo de infância aqui, rapaz. Pô, esse cara estudou comigo quando era moleque, até os 10 anos de idade. Mas vamos lá, Floresta, falar um pouquinho dessa luta agora. Rapaz, isso aí foi o tipo da luta que tudo dá certo. Sabe quando tudo dá certo? Impressionante, cara. Assim, foi... Eu entrei e saí do octagon sem um machucado, né? A gente faz lutas assim que às vezes não são nem tão duras e acontece um corte, um machucado, é uma coisa natural. Você sai com um corte no supercílio ou um nariz sangrando, né? Fiz lutas mais fáceis do que essa e saí mais machucado. Essa luta do título foi impressionante, cara. Não aconteceu nada comigo. Eu tinha até lutado contra o Chuck Liddell anteriormente, tinha tido um problema no meu dedo. Tive que fazer uma cirurgia, colocar um pino, porque tinha rompido o ligamento do dedo para consertar o problema. Tive que botar um pino por dentro do dedo aqui, né? Aqui assim, na pontinha do dedo, por dentro do osso, para calcificar e o dedo não virar um dedo em gatilho, né? Quando o dedo vai dobrando assim, o ligamento de cima ele é rompido, então o ligamento de baixo vai puxando o dedo e ele não volta mais. Sim. Então, para isso não acontecer, tu vê que meu dedo ainda é um pouco torto aqui. E aí eu comecei, na verdade, eu fiz um camp apenas de 6 semanas para essa luta do título, né?
que não era o ideal. Mas como eu já vinha de uma outra luta anterior, que eu tinha treinado muito, então eu já vinha carregando a bagagem do treinamento. Mas acabou que deu tudo certo, cara. Foi, pô, a luta, pô, foi assim, um cara duro, né? Bem equilibrado o jogo dele. O Dave Menezes é um cara que era bom em pé, bom no chão. E bom de wrestling também. É da equipe do Pat Miletich, que vieram vários grandes nomes dessa equipe. O próprio Pat Miletich foi campeão mundial, né? O Matt Hughes foi campeão mundial. Tiveram vários outros talentos de lá, né? E o Dave Menezes foi campeão mundial, foi o primeiro campeão mundial peso médio. E aí foi isso, cara. Deu tudo certo, graças a Deus. Eu já vinha tentando há muitos anos uma chance, né, de disputar um título no UFC. Fui convidado para disputar o título do peso médio e deu tudo certo. Foi só felicidade. Messi, antes da gente entrar no Pride e ir para as 3 perguntas finais, não tem como a gente deixar de falar daquela luta que você teve que vencer 2 vezes para valer uma, que foi a sua luta contra o Matt Lindland. Conta um pouco para a gente daquela luta, e se depois que o John McCarthy, o Big John McCarthy, teve aquele equívoco dele, na primeira vez, como que você lidou com o seu psicológico para se manter frio e não perder ali a calma durante a luta? Boa pergunta. Rapaz, aquilo ali é o que eu digo, né? O MMA é um esporte muito mental, né? A cabeça do lutador é muito importante. Se você não estiver confiante, se você não estiver mentalmente preparado para o desafio, né? Um desafio que mexe muito com os medos interiores, né? Com o instinto animal de sobrevivência do ser humano, né? Você tranca o cara numa jaula com outro e é aquilo. Você tem que estar muito bem psicologicamente para ter uma boa performance, né? E ali foi realmente um teste, do que eu digo, foi um dos 3 testes da minha carreira muito grandes. Esse foi um teste psicológico. Na verdade, essa luta, ao contrário da luta com o Dave Menezes, eu tive problemas de lesão antes da luta, tive uma infecção no dedo que atrapalhou o meu camp, então eu estava muito inseguro, tentei renovar meu contrato com o UFC antes, não conseguia. Eu estava muito inseguro, estava com muita dor na mão para bater, para pegar, então eu não sabia como é que ia ser a luta, lutando com um cara que era invicto, vice-campeão mundial, vice-campeão olímpico, um atleta duríssimo, é aquela coisa, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E acabou que a luta desenrolou, quer dizer, eu esperava uma luta dura, muito dura, né? E acabou que a luta desenrolou com uma rapidez inesperada para todos, inclusive para mim. Eu já derrubei e caí ali na minha guarda, fui montando e ele deu uma barrigada, eu saí numa posição que eu faço muito bem, né? Que é o armlock invertido. E peguei, assim, não tinha, estava pego ali, né? Então não tinha para onde correr. E aí o Big John tocou em mim, eu soltei aquela coisa, volta, não volta, o cara falou que não bateu, o Big John foi enganado e voltou a luta. E a frustração realmente naquele momento era muito grande, né? Se abre a porta do octagon naquele momento, estava arriscado de ter saído e ido embora, de tão frustrado que eu fiquei. Não consegui lutar direito o final do primeiro round, o segundo round fui recuperando, né? E fui me acalmando, que estava muito, assim, fiquei realmente muito aborrecido com aquilo. E acabou que deu tudo certo, fui recuperando, estava num momento muito bom da minha carreira, estava bem maduro, já tinha feito lutas anteriores duras, né, com Chuck Liddell, com Dave Menezes, então estava num ritmo de luta muito forte. E acabou que deu tudo certo, consegui, graças a Deus, finalizar novamente e defender o cinturão ali, mas com certeza foi um teste psicológico muito grande que eu tive que administrar naquele momento ali, de alguma forma me acalmar, o meu corner tentando me acalmar ali, né, nos intervalos, e eu consegui realmente administrar isso, porque se você não consegue administrar sua mente nesse momento e voltar a concentração para a luta, é muito difícil você ter uma boa performance, né? Mas graças a Deus deu tudo certo.
Mestre, falar agora de um outro capítulo que não tem como desvincular o seu nome, que é o Pride, onde, para muitos, você teve ali mais como mestre, na maioria dos momentos, mas de 2003 a 2005, você lutou, você fez lutas contra o Minoa, o Sakurai, que você venceu, e talvez era para você ter saído até invicto na sua história do Pride, porque eu não vou chamar de garfo, porque é demais também, mas eu reputo a sua luta no GP contra o Rampage, que era chamado de peso médio, mas seria o meio pesado, e depois, em 2003, e depois em 2005, a sua luta contra o Dan Henderson, aí sim, no peso médio. Essas duas lutas, claramente, eu pelo menos enxerguei que a vitória foi sua. Conta um pouco pra gente, que a do Rampage, eu tenho de cabeça, foi quando acabou a luta e deram a vitória pro Rampage, o seu olhar era tão assim, de decepção, porque parecia que você já sabia, ganhei essa luta. Aí você ia pra final, né? Aí já é outra história, ninguém sabe o que podia acontecer, mas qual foi a sua frustração nesses dois momentos que eu reputo como duas vitórias que você teve? Bom, a luta do Rampage foi o terceiro grande desafio mental que eu tive na minha carreira, né? O primeiro foi a luta com o Tom Erickson, o segundo foi do Matt Lindland, e o terceiro, o do Rampage. A do Tom Erickson foi um desafio mental porque a luta era para ser 30 minutos, quando chegou nos 10 minutos, o juiz falou que a luta seria sem tempo. Então imagina você ter uma estratégia para lutar com um gigante durante 30 minutos, e chega aos 10 minutos, avisam para você que a luta não tem mais tempo. Então isso aí também é uma coisa que você tem que administrar na tua cabeça, né? E a luta do Rampage foi uma luta que eu substituía em tempo recorde, né? O Arona, que se machucou, que seria o cara a lutar no Grand Prix. Na verdade, eu estava esperando ser chamado para o Grand Prix. O Grand Prix, se eu não me engano, ele foi uns 3 meses antes, eu estava esperando para ser chamado para o Grand Prix, né? E aí, ou 2 meses antes, colocaram a Arona, né? Porque talvez ele já tivesse lutado no Japão, não sei, escolheram a Arona da Brazilian Top Team, e eu, como não tinha luta, eu parei de treinar e fiquei trabalhando como treinador, né? Dava uns treininhos, é lógico, para ajudar, estava fazendo uma manutenção, treinando ali uma vez, treinando 4 vezes na semana, mas sem dieta, sem assim, tomando cerveja. Final de semana anterior à luta, eu estava tomando cerveja com meus amigos, assim, dormindo tarde, estava completamente desconcentrado, assim, sem preocupação nenhuma. E na segunda-feira eu saí do Brasil, já sabendo que estavam querendo que eu lutasse, já tinham me ligado do Japão, já tinha falado que eu não lutaria. Cheguei no Japão na quarta-feira, a luta era no domingo, e eu sentei com os japoneses, eles realmente me encurralaram, né, como um dos líderes da Brazilian Top Team. O problema que o Arona estava causando ao não lutar em cima da hora para o evento era uma coisa que provavelmente a gente pagaria um preço. No Japão funciona assim, né? Se você um empregado seu, um atleta seu, você tem uma companhia, um empregado seu comete um erro, o presidente da companhia vai ter que se virar para resolver. Se um atleta seu, você é um treinador, dono de chefe de equipe, um atleta seu comete um erro, a equipe vai ter que dar um jeito de consertar, né? E naquele momento eu era a única opção ali da equipe, não tinha outro para lutar, né? Então eu acabei aceitando, fiz um acordo com eles de contratual e acabei aceitando, peguei a luta de quarta para domingo, sabendo que eu nem sabia se eu conseguiria terminar a luta, e acabei que eu consegui terminar a luta, tive uma performance melhor do que eu esperava e fiquei muito satisfeito por isso, né? Na verdade, final da luta, o meu estresse emocional não foi nem por causa do resultado. Na verdade, o estresse emocional foi um desgaste psicológico acima da média, porque eu não tinha condição de lutar, realmente. Eu sentava no round e falava, cara, não vou voltar, para mim acabou, o último round foi esse, no intervalo, né, de um round para o outro. E aí eu falei, não, vamos lá, mais um round, eu voltava mais um round, foram 3 rounds. No segundo intervalo, eu falei, cara, não tenho condição, estou morto. E aí voltei para o terceiro round sem mobilidade, ele me chutou bastante a perna, porque eu já não tinha mais jogo de perna nenhum, estava morto. Mas foi a única coisa que ele fez, me chutar no terceiro round. Em pé, a gente trocou em pé, de igual para igual. Não teve, ele me acertou realmente um golpe mais forte, mas nada que me abalasse. E quem chegou mais perto de finalizar fui eu, né, na guilhotina. Mas
a minha maior vitória naquele momento ali foi realmente ter conseguido lutar e ter uma performance adequada, né? Porque eu achei que nem isso eu conseguiria. E foi uma decisão dividida, muita gente achou que eu venci a luta, né? Eu acho que poderiam ter me dado a luta, daí escolheram dar para ele, mas paciência. Para mim, valeu realmente o que eu consegui realizar ali, naquele momento que eu não estava preparado para lutar, né? Foi realmente uma situação que me exigiu muito, física e psicologicamente. E a luta do Dan Henderson foi uma luta que já estava engasgada, né? Eu tinha lutado com ele no evento seguinte a esse, nós éramos os substitutos, os replacement, né, que eles chamam. Se alguém se machucasse no Grand Prix, o vencedor da luta entrava. E eu tomei uma cabeçada involuntária que mudou o resultado da luta, né? Quando eu fui fazer o clinch, ele veio para me bater, ele me deu uma cabeçada no supercílio, que eu tive depois de fazer uma cirurgia ocular, tive um rompimento da retina, e aquilo afetou completamente minha performance, que eu caí, foi um knockdown que eu tomei com a cabeçada, né? E ele caiu, me empurrou, caiu me batendo ali, e quando eu comecei a acordar, a voltar, o juiz interrompeu a luta, e eu fiquei pleiteando, que tinha sido... Mas, infelizmente, o evento não se preocupou com isso, né? Então, essa luta realmente foi engasgada na minha garganta durante muito tempo, até que eu consegui lutar com ele novamente na final do Grand Prix. Foi um lutaço, né? Dan Henderson, um atleta que dispensa apresentações, um cara que é uma lenda do esporte, duríssimo, a mão direita terrível, inclusive me deu um knockdown nessa luta, mas eu acho que pelo contexto todo da luta eu fui melhor, né? Eu acho que nessa final realmente eu fui melhor do que ele, eu dominei a luta, o primeiro round 10 minutos inteiro, segundo round eu estava dominando até os 2 minutos e meio, quando o juiz parou a luta. Essa parada da luta, que foi assim... que atrapalhou tudo. Eu estava esgrimado com ele, já entrando em queda, já tinha caído de joelho uma vez, e aí interrompeu a luta porque ele estava sangrando, e aí eu estava com muito ímpeto, né? E fui para cima com tudo quando a luta voltou e tomei um contragolpe, né? E aí tomei um contragolpe, ele me deu uma joelhada, foi um knockdown, caí, ele caiu por cima, estava morto, não conseguiu fazer nada, ficou parado, eu repus a guarda, e o juiz voltou a luta em pé, eu fui para cima, acabou a luta. Então eu acho que ali realmente eu fui melhor do que ele, mas é aquilo, né? Decisões ruins todo mundo tem no esporte. Eu acho que não tem um atleta aí de ponta que não tenha tido uma decisão ruim, faz parte, paciência, né? Fiquei muito feliz realmente de ter tido uma performance muito boa nessas duas lutas, né? Principalmente na segunda, que eu estava muito preparado. Não, com certeza. Eu reputo a do Rampage de 2003 e a de 2005, vitória sua, tanto é que eu deixei bem claro aqui. Mestre, agora está indo para as duas perguntas finais, para falar com o pessoal que eu vou deixar essa live salva aqui no IGTV, e para o pessoal seguir aqui, quem não segue ainda, o @MMA Debate Oficial, e vou hoje mesmo colocar essa live na íntegra no canal, no YouTube MMA Debate. Quem puder, se inscreva também, a gente fez mais de 150 entrevistas com grandes nomes da história, e o mestre Murilo mais um, né, o que deixa a gente bastante honrado. Mestre, agora falar de outro capítulo, que também não tem como desvencilhar do seu nome, que é a BTT, que agora em abril vai completar 21 anos, né? Conta um pouco pra gente, ela que está com, se eu não me engano, ela tem 40 academias espalhadas no mundo inteiro. Conta um pouco pra gente do momento dela, né? Fala um pouco sobre isso. Dá um salve aqui pro Pelé, tá aqui. Essa lenda viva. Aí. É o Pelé mesmo, né? Zé Pelelande. Pois é uma fera, duríssimo. Marcou aí uma geração da Shootbox, né? Que era a equipe que rivalizava com a gente como só falar em BTT, maiores, né? Só falar na BTT. As duas maiores equipes do mundo na época, né? Certeza. O Pelé, junto com o Anderson, junto com o Vanderlei, eram os caras de frente lá da Shootbox. E foi realmente uma rivalidade que teve, que foi muito benéfica para o esporte, né? A BTT teve muito... acabou que foi bom para as duas equipes, que a gente conseguiu colocar muitos lutadores para lutar no Japão, né? Então, todo evento tinha alguém da Shootbox ou da BTT lutando,
e eles queriam muito ver um contra o outro. Então, no final das contas, foi uma rivalidade que começou por uma pequena causa, na verdade uma bobagem, um mal-entendido, e que acabou profissionalmente se tornando muito benéfico para as duas equipes, né? Virou tipo Flamengo e Vasco, assim. Mas vamos voltar à pergunta, Floresta. Um salve pro Pelé aí, irmão. Saúde e sucesso para você. Voltar à pergunta. O que você perguntou da Brasília Top Team, perdão? Que ela completa agora em abril, né, os 21 anos dela, a maioridade, e tá 40, ela tem 40 academias espalhadas no mundo inteiro. Conta um pouco pra gente desse momento da Brasília Top Team. A grande dá um salve aqui pro Fernando Paulão, meu representante lá na Áustria. Pois é, estamos aí fazendo 21 anos de Brasília Top Team, né? A Brasília Top Team teve várias fases, construímos nessa época da BTT do início uma equipe muito poderosa de MMA, de Vale Tudo em MMA, né? Passamos por várias fases, alguns atletas saíram, outros entraram, e hoje a Brasília Top Team, depois de 21 anos, né? A gente separou a sociedade, cada um seguiu o seu caminho. Eu acabei ficando na Brasília Top Team com a marca, sempre quis fazer isso, né? Formar uma equipe realmente focada em artes marciais. Lógico que o nosso foco maior é o jiu-jitsu, mas hoje em dia eu não trabalho mais com MMA, né? Eu dou consultoria para os meus alunos. Tem um aluno que é o head coach da BTT hoje em dia, que é o Vitor Pimenta, e eu dou consultoria, ajudo os atletas no que eu posso, que eu acho que eu posso melhorar. Eu de vez em quando participo dos treinamentos, mas eu não tenho mais obrigação de estar diariamente nos treinos, né? Então, hoje em dia o foco maior é o jiu-jitsu, né? Metodologia de ensino, gestão de gerenciamento, sistema de aula, né? A gente tem mais de 40 academias espalhadas pelo mundo, todas elas com faixas pretas experientes dando aula, né? A Brasília Top Team nós não temos faixa azul, nem faixa roxa, nem faixa marrom como head coach. Toda academia Brasília Top Team tem a obrigação de ter um faixa preta à frente, né? Justamente para a gente conseguir manter a qualidade de ensino, da filosofia, da arte marcial no geral, né? A gente acredita nisso. Então, a preocupação maior é essa, né? A gente está focado mais hoje em dia no jiu-jitsu infantil, adulto, feminino, né? E hoje em dia meu maior objetivo é esse, trabalhar na Associação da Brasília Top Team. Mestre, vou falando novamente pro pessoal, vou deixar essa live salva aqui, espero que vocês tenham gostado dessa live. E para o encerramento, mestre, a única coisa que eu tenho para te falar do prazer, né, da honra que foi conversar com você, nada melhor do que comemorar os 10 mil inscritos do canal MMA Debate no YouTube, falar com você que eu sempre te admirei, né, mesmo daqui de Belo Horizonte, vendo você, o seu jeito educado de falar também, que eu acho que o mestre tem muito também de, não só da parte marcial, do talento, de saber executar os golpes, essa parte de ser uma pessoa ponderada, educada, um líder nato, e você tem isso, né, e você sempre foi linha de frente. Você compete desde os 15 anos, você leciona há mais de 30, então conversar com você é sempre um aprendizado e parabéns pela sua história de vida, sua história não só dentro do mundo da luta, como empresário, como esportista, como tudo que você fez, saiba que você foi, sem dúvida, um dos maiores da história e conversar com você é algo que me deixou bastante feliz, mestre. Muito obrigado, Floresto. Obrigado a você por estar sempre divulgando aí o esporte, né? Tá sempre à frente aí, procurando divulgar. Prazer estar aqui falar com você e, sempre que eu puder, estou à disposição para falar do esporte, para mim, do jiu-jitsu, dos benefícios da arte marcial no geral, né? Eu sou um fã do esporte, sou um fã de artes marciais, pratiquei judô, boxe, jiu-jitsu. É lógico que jiu-jitsu é como se fosse minha religião, né? Mas eu sou apaixonado por artes marciais no geral e eu acho que a arte marcial bem ensinada, dando ênfase à filosofia, é fundamental para a formação da criança e do adolescente, né? O professor, o que ele precisa realmente é ter a noção que ele é um espelho, ele é um exemplo e ele tem que se colocar tem que se cobrar, né? E realmente ter a responsabilidade
de ter uma postura digna para poder ser um bom exemplo para a garotada, né? Então, um prazer para mim estar aqui. Obrigado a você mais uma vez, tá? E a todo mundo que participou. Forte abraço aí, galera. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Bom dia para todos. Um abraço, mestre. Bom dia, querido. Bom dia. Tchau, tchau.